Olá, cliente, tudo bem? Olha, eu confesso que a gente já está quase finalizando os cadastros da sua supervisão, onde a gente chama essa etapa de pré-ativação. Hoje falaremos como fazer o cadastro de seu usuário, seu localizador e, por fim, o cadastro dos seus roteiros. Então, na aba de cadastros ainda, clicando em usuários, a gente tem a opção de mais usuário no botão azul. Aqui, a gente precisa definir o nome do nosso usuário, que no meu caso que vai ser André. Depois, a função desse meu usuário. Então, vai ser supervisor. Logo em seguida, precisa inserir o e-mail do nosso supervisor. Nesse caso, eu vou colocar aqui. Logo em seguida, a gente tem a senha. Essa senha, de forma padrão, a gente coloca 1111, mas vocês podem colocar a senha que acharem melhor. Depois, o telefone, que é um campo opcional. Caso vocês queiram colocar o telefone do seu supervisor anexado ao cadastro, vocês podem colocar nesse campo. Logo em seguida, eu vou definir o RE do meu usuário, ou seja, qual que é o login dele para acessar o nosso aplicativo. Então, deixando de uma maneira bem simples, eu vou repetir o nome do meu supervisor, que se chama André. Logo em seguida, a gente preenche a localidade como PTBR. Depois é só salvar. Feito isso, o meu usuário já foi criado e já tem acesso ao nosso aplicativo. E para continuar os cadastros, a gente precisa aqui vir em localizadores, mais localizador, e definir o nome do localizador, que nesse caso vai ser André, que vai utilizar o aplicativo. E o que significa localizador? A nossa plataforma, ela colhe a informação do e-mail do aparelho para que colete a informação em tempo real do seu colaborador em campo. Tá? Então, a gente precisa preencher também aqui a telemetria, que a nossa plataforma indica aqui o mínimo de 600, e depois a atualização 5, que é a mínima também. Depois é só salvar. Feito isso, o localizador ele vai liberar um código para você acessar no nosso aplicativo. Lembrando que esse código ele é inserido apenas uma vez no nosso app para que possa ser ativado a operação da supervisão. E por fim, clicando aqui abaixo em roteiros, depois em mais roteiros, a gente precisa definir o nome desse roteiro. Então ele pode ser tanto por supervisor individual, tanto por estado e também por áreas. Isso depende de como vai ser a sua operação. Nesse meu caso, eu vou querer colocar o meu roteiro individual, que vai ser para o André. Depois que eu definir o nome, a gente atrela uma região, nesse caso é a região do Rio de Janeiro. O período, a gente tem essas opções, semanal, quinzenal e mensal. Então eu vou selecionar aqui a mensal. O período, ela funciona que a cada mês, nesse caso, a cada dia primeiro aí que for virar a data, né? A quantidade de visitas que forem realizadas, ela zera para que seja contado tudo novamente. E o turno, vou deixar aqui de 24 horas para que as visitas possam ser feitas a qualquer momento. E o objetivo, vocês podem escrever uma mensagem aqui de qual que é o objetivo dessa supervisão. Nesse caso aqui eu vou colocar supervisão de operações. Logo abaixo, existe a seguinte mensagem. Supervisor, relacione um ou mais responsáveis. Nesse caso, como meu roteiro é individual, o responsável por esse roteiro, por essa rota, vai ser apenas o André. Então, eu escrevo aqui um A, que é pré-selecionado, escrevo e seleciono o André. Ao seu lado direito, tem outra mensagem escrita, local. Adicione os locais, total de visitas e ordene na melhor sequência. Então, ou seja, conforme eu cadastrar todos os locais na plataforma, a gente precisa atrelar ele dentro de um roteiro para que seu supervisor tenha acesso dentro do aplicativo. Então, nesse caso, o nome do meu local é Find. Aqui ao lado, a gente define qual é a quantidade de visitas que o nosso supervisor terá que realizar dentro de um mês. Tudo bem? Então, eu quero que ele faça, no mínimo, 15 visitas dentro desse mês. E caso os senhores cadastrem mais de um local, 5, 10 locais, vocês podem separar tantos roteiros ou inserir esses locais dentro desse único roteiro. Feito isso, a gente salva e aparece a seguinte mensagem. Esse roteiro estará válido quando? O roteiro pode iniciar no próximo período, ou seja, se eu colocar no próximo período, ele só vai reconhecer quando virar o mês. Ao girar todos os roteiros programados, mas se tiver urgência, o roteiro pode ser disponibilizado imediatamente. Ou seja, se eu iniciar agora, o roteiro já estará válido
tendo que ser realizada 15 visitas até o fim do período, ou seja, até o fim do mês. Clicando aqui, iniciar agora. Pronto. Então, o nosso roteiro já está ativo, com o nosso supervisor atrelado a ele. Então, basta vocês seguirem o nosso próximo conteúdo, que ele vai falar sobre como fazer a ativação do nosso aplicativo da supervisão na sua operação.